Pessoal, boa noite. Eu acho que a abertura do Evangelho veio muito a calhar, é sempre um abraço que ele nos dá, confortador. Nos convida um pouco ao desafio de sermos melhores diante as dificuldades, as quais muitas das vezes achamos impenetráveis dentro de nós, mas que com o esforço e esse auxílio imenso que é a espiritualidade maior sempre dispensa aqueles que buscam a casa e a presença do Senhor, vem nos favorecer diante dessa passagem de transição que o mundo pretende renovar-se. É uma eclosão de valores muito grande que a Terra vem passando e perpetuando na sua significação aquilo que a alma busca, que a pretensão divina em nós seja não só o pleito maior, mas a força mais significadora das vidas humanas na Terra. O que significa dizer que estamos aqui hoje na presença de nosso Senhor, aquele que nos olha lá do alto e que a cada um de nós pretende governar com seu amor, não no intuito de nos abster do livre-arbítrio, deixando a nós a escolha, mas fazendo com que a sua presença no nosso dia a dia seja uma escolha. Bom, queridos irmãos, hoje nós viemos falar de um tema que está descrito na passagem do capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, o capítulo 11 do nosso Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. No item 8, Instruções dos Espíritos, a lei de amor, a qual o Espírito amigo Fénelon de Bordeaux, em 1861, vem dizer sobre a tendência natural da alma. Bom, queridos irmãos, há muitos aqui que já presenciam a doutrina espírita e vêm coletando as suas informações e tentando desabrochar no seu coração, já reconhecem o que é esse tempo em meio à ofuscada dificuldade que a Terra se encontra hoje. Sabem que a doutrina espírita não tem nada de sobrenatural. Mas aqueles que chegaram aqui a primeira vez, convidamos a essa casa, a Casa da Fraternidade, que a gente gostaria de presencialmente falar da nossa querida Kátia, todos os trabalhadores dessa casa, um trabalho tão pleno e que aos olhos do Senhor transmitem para a terra, para a localidade, para a cidade de Araranguá, para toda Santa Catarina, uma luz, aos quais modifica não só o coração desses trabalhadores, mas que promulgam infinitamente no local, um local próspero, diante da eternidade dos Espíritos, e até mesmo materialmente falando. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Nessa casa, posso dizer, como lá na casa do Allan Kardec, a qual a gente estuda também, não existe nada de sobrenatural. Aqui falamos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aqui tentamos criar laços fraternais e consolidar aquilo que estudamos. Temos então a palestra, a água fluidificada, as tarefas mediúnicas. Nós temos a evangelização das crianças e esse encontro
E temos os estudos, a qual a Kátia pode falar melhor do que eu, mas que estão abertos a todos que queiram conhecer a promulgação das 10 leis morais que o Espiritismo vem demonstrar para a Terra que está ocorrendo. Bom, nesse sentido sobre a tendência natural da alma, nós estabelecemos 4 subtópicos para falar sobre isso. Então, primeiro, nós vamos fazer uma passagem sobre o tema "O mundo está acelerado". Numa segunda ordem, nós vamos falar sobre o egoísmo. Numa terceira, sobre a tendência da alma. E, por fim, oprimidos e opressores. Aqui estamos à frente, queridos, não como aquele que sabe mais, como um aprendiz desse Evangelho. É o que nós somos. Então, carecidos da indulgência dos irmãos aqui presentes, nós queremos deixar bem claro que é o amor que nos une. Que por mais que tentemos levar com as palavras qualquer alcance que seja, gostaríamos de fato de poder sentir e vivenciar o amor maior entre todos aqui presentes e com todos da Terra, com todos da atmosfera que pudermos nos conectar e nos estabelecer. Bom, então vamos começar? Queridos irmãos, o mundo está acelerado. Todos nós percebemos isso, não? A gente, quando passa da juventude para a parte adulta, a gente sempre sonha com aquela expectativa anterior de que, como eu gostaria que o tempo pudesse dar aquela paradinha quando a gente era jovem. Não é? Mas não tem como mais. A vida se torna um turbilhão e vão vindo tarefas sobre tarefas, então vem os filhos, o trabalho às exigências, nós temos as dificuldades interpessoais, ou seja, as dificuldades de relacionamento própria de cada um. Mas como na passagem do Evangelho, muitas das vezes, aquele que está mais abastado carrega um fardo, uma dor que a gente não conhece. Quando a Kátia disse na passagem sobre a mãe que carrega sobre os ombros os fardos pesados, mas de buscar o alimento, como aquele espírito se curva diante dela, né? O valor daquilo. Então nós temos as inúmeras transposições, dificuldades e vicissitudes que cada um de nós aqui atravessamos, sem sombra de dúvida. E mesmo aquele que parece satisfeito, hoje nós aqui, Jesus nos convida a uma modificação, a uma transposição dos valores que estão ainda enraizados e dificultando a passagem da nova era, para que nós sejamos ceifeiros dessa nova semente. Esse é o convite. Essa é a tendência natural. Porque quando as 10 leis estão sendo demonstradas na Terra como um fato real, uma noção, uma promulgação daquilo que os Espíritos vieram nos dizer desde a transformação e o início de toda a criação da Terra, nós reconhecemos com toda essa aceleração. Hoje são mais de 7 bilhões de habitantes. Há menos de pouco tempo atrás eram 2 bilhões de habitantes. Foi um salto muito grande, porque essa é a lei do progresso. Assim deve acontecer. Está no planejamento de Deus, que nada faz de inútil. Bom, muita informação está sendo lançada para nós. A gente assiste na televisão, a internet, é a conversa do trabalho. Muita informação está sendo lançada hoje. Na época do meu pai, eu tenho hoje 39 anos, na época antes do meu pai, aliás, as pessoas andavam todas de terno, ainda não havia, estava começando a divisão do trabalho, com a máquina a vapor
na Europa, não é? As pessoas trabalhavam de terno, não tinha divisão de trabalho, estava começando, eram poucas informações, você só tinha o seu trabalho. As famílias muitas das vezes queriam ter mais filhos porque gostariam que trabalhassem mais na agricultura. Nós não tínhamos toda essa tecnologia e toda essa informação disponível. E o que isso vem trazer a nós? Uma certa dificuldade. Porque como o egoísmo é enraizado ainda na atmosfera da Terra, mesmo com toda essa lei do progresso, essa multidão de espíritos que vieram alavancar, isso faz com que nós usamos as ferramentas e as tecnologias somente para nós. Nós não sabemos dividir. Nós estabelecemos as fronteiras como se a nossa espécie fosse algo a ser delegado ao seu único líder, escolhido praticamente, ou ainda não. E nós não podemos estabelecer uma fraternidade, uma irmandade una com aqueles que sabemos são os mesmos espíritos que nós, na mesma dificuldade terrena. Então nós temos a internet, o celular, e como nós conseguimos peneirar isso? Essa ainda é uma dificuldade. Essa é uma dificuldade. Fato que isso está acontecendo. Bom, no meio disso tudo, o Espiritismo deixa o livre-arbítrio de todos, mas vem demonstrar, através de Jesus, quando ele diz que amar ao próximo como a si mesmo, que um novo padrão há de ser estabelecido entre nós, a qual é uma tendência natural da alma, buscar afeto e simpatia. Essa é a tendência natural da alma. É uma tendência natural da alma, a qual os Espíritos vêm nos explicar que nós precisamos, nas palavras desses irmãos, esforçasseis por desembaraçar-vos dessa couraça que cobre vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com os que sofrem. Não sou eu que estou dizendo. São os fatos incontestáveis da mediunidade que demonstraram que as primeiras batidas não eram algo da parapsicologia unicamente, mas uma expressão de inteligência que veio demonstrar o que fazemos aqui na Terra. E nos pedem eles hoje para que deixemos essa couraça. Esse é o pedido. Mas daí vem o egoísmo. E o egoísmo é uma dificuldade. Porque conforme esses irmãos, o egoísmo é um vício. Olha como é interessante. Eles dizem que o egoísmo é um vício. Ora, peraí, se é um vício, dá para deixar ele sair. Não, fica ali, eu não quero. É ou não é? Alguém discorda da palavra vício? É algo que você pode dar um passo e deixar? E esses mesmos espíritos vêm nos dizer na questão, se salvo engano, 909, que muitas das vezes é um esforço simples. Não exige de nós veemência, retórica ou qualquer tipo de esforço muito pujante. Aquela, eu preciso me... Não, às vezes é simples. Esse é o egoísmo que está sufocando a humanidade hoje. E nas palavras desses mesmos irmãos, eles vão nos dizer: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar as suas armas. Veja, quando ele diz as nossas armas, nos colocam como soldados diante de nós mesmos,
e olharmos essa chaga e nos esforçarmos para arrancar de dentro da gente isso. E aí ele vem mais e reforça Jesus. Vamos colocar, ele coloca Jesus nessa passagem, aquele que atravessou o Gólgota, falando do amor. E ele diz assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que importa? Ele disse aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E no entanto deixa que o conduzam a suplício. Ora, irmãos, aqui é exatamente o ponto em que nós estamos hoje. Nós, eu e a Kátia. Te incluí, viu? Eu sei que todos aqui estão a plenos austos de sentir esse fogo ardente. Mas não sendo irônico absolutamente com a dor de todos vocês. A verdade é que quando Pilatos diz eu lavo minhas mãos, é aquela atitude nossa do dia a dia, a qual a gente só nega o simples fato de sermos verdadeiros, transparentes com a vida, com os irmãos. É aquele momento em que estamos no trabalho e estamos sempre dificultando, sempre esperando que alguém caia no meio da sala para a gente se sentir bem. É aquele momento em que nós estamos sempre esperando alguém, a situação está por ser feita, ora, o livro precisa ser arrumado, mas a gente não tem aquela capacidade simples de ir lá e colocar o livro no lugar certo. A gente espera que alguém faça. E era na nossa consciência que estava pesando. Mas ainda, aquela atitude simples que eles nos dizem de modificação ainda nos falta. E essa ainda é uma escolha do livre-arbítrio. Não tenho a menor certeza disso. Ainda é uma escolha. Ora, estamos escolhendo então ficar, como diz no jargão popular, em cima do muro? Queremos estabelecer em nós uma atitude, vamos chamar assim, pilatiana? Quizá não fomos Pilatos naqueles dias. E o que importa, não é? Hoje estamos aqui e queremos mudar. Não no sentido de parecer uma retórica interior, vou mudar. Não. Hoje, irmãos, como um aprendiz, eu estou tentando entender isso. E sinceramente falando com vocês, irmãos, eu acredito que nas mais das vezes é um pouquinho de disciplina. A nossa cabeça tenta ser mais amigo, às vezes tenta ajudar, mas a disciplina às vezes nos falta de ir lá e fazer, não, eu vou simplesmente fazer. Eu tinha um amigo, sabe, o Pascoal, lá em Goiânia, e ele era um cara muito simpático, e ele dizia e falava assim, ele vendia de porta em porta colchas, né? E aí ele chegava com a parte dele e tal. Era um cara bacanésimo, me ajudou a construir outro centro. Tudo. E ele dizia, eu perguntei uma vez para ele, o que é mais importante? Ele falou, o mais importante é o seguinte, o mais importante é você tentar fazer. Você vai fazer com amor ainda? É outra coisa. E eu sinceramente posso dizer a Kátia e a vocês, irmãos, eu não peguei aquele ensinamento. Mas eu tenho realmente pensado que esse é o caminho. Se nós vamos sentir amor, no momento, vamos tentar fazer. Esse é um chamado que eu faço a mim primeiro, e depois estendo aos irmãos. Queridos irmãos, você mudou o piloto já? Tem, tranquilo. Vamos. Não é tarde. Então, queridos irmãos, muitas das vezes a gente acredita que nós não podemos modificar a nós mesmos. Encontramos inúmeras dificuldades.
cada um de vocês sabe a dor de onde aperta o calo, sem a menor sombra de dúvida. Mas aí vem nos espíritos superiores nos dizer: que no início, eu, você, ela, ele lá atrás, ela aqui, nós éramos só seres primitivos. Nós e a nossa faculdade, o espírito em si, que possui todas as faculdades, a inteligência, ele atravessou eras na sua constituição, passou pelos diversos reinos, diferente de outras crenças que acreditam na metempsicose, que podemos retornar a ser um bicho. Os espíritos superiores vêm clarear a nós que não é assim. À medida que nos tornamos seres racionais, capazes de pensar sobre si mesmos, que é o que o ser humano faz, nós não retornamos a isso. Mas o menor dos átomos um dia se constituirá uma alma plena de longos haustos, carregando em si as suas dificuldades primitivas, a fim de alcançar a espiritualidade maior. E olha nós aqui, temos nossas dificuldades, temos as nossas incertezas, temos os nossos desafios, mas olha para nós. Temos tanto a nosso favor. Não é da boca para fora. Essa doutrina, ela coloca em nós a claridade de que o futuro que nos espera, ela é certa em nos dizer: ora faças o mal e terás o mal, passarás pelo tempo perdido, ora constitua o bem, construa habilidades e conhecimentos e desenvolva o teu intelecto para que o teu arquétipo de resoluções lógicas possam se ampliar e você mesmo tenha mais caminhos abertos para encontrar a lei de Deus que está na consciência pela reflexão, que você abriu. Planeje-se, se instruir as suas próprias percepções, observem os próprios sentimentos, construa um trabalho interno de vigiar os pensamentos. As dificuldades virão. Esse é o maior desafio. Elas virão, com toda certeza. Mas, junto de nós, sempre há um irmão. Cada um de nós temos um mentor, um mensageiro. Nós temos os espíritos simpatizantes. Também temos todos aqueles que serão, ou fomos nós uma vez, que estarão por nós, a nos vingar, a nos querer o mal, pela sua própria ignorância. Então temos à nossa disposição a capacidade de nos renovar. Esse é um chamado. Ora, se essa é a era do Espírito, o que está se alargando? A internet, com as suas inúmeras escolhas, nos dá um leque de abertura e demonstra que o livre-arbítrio ele está pleno de longos haustos. Mesmo que ideias A ou B queiram nos impingir essa ou aquela direcionalidade, ali tem todo o material ao qual coloca para nós em livros abertos a escolha de pensamento. Não é? As escolhas nos dias a dias nós iremos fazer. Então, nessa constituição de nosso espírito para um caminho mais alto, a doutrina espírita vai nos dizer e nos colocar como uma fé raciocinada. Ora, façais o mal e terás o mal. Não façais nada e terás a consciência do tempo perdido. Não sabeis que Deus podereis te chamar amanhã ainda? E o que terás feito? Como terás se portado? E aqui voltamos novamente para o início da nossa busca, que hoje, sobre a tendência natural da alma. O que temos feito para essa tendência desabrochar em nós, para que possamos exprimir o verdadeiro amor, a fraternidade genuína, aquilo que conforta o coração?
nem o maior dos mais ricos, nem Salomão, na sua riqueza maior, se ele não tivesse exprimido afeto e simpatia, ainda aquilo para ele seria pouco. Agora, queridos irmãos, o desafio de Jesus vai de encontro a essa tendência natural da alma, de buscarmos afeto e simpatia. É uma tendência natural da alma. Agora nós, olhando para essas pessoas que pelo seu exemplo demonstram, Divaldo, Chico, inúmeras pessoas que passam nos cantos mais escuros do planeta, nas manjedouras, sem o mínimo conforto material, que demonstram a humildade plena e constitui verdadeiros trabalhadores do amor e da edificação interior. Nós reconhecemos que o afeto e a simpatia será o caminho a ser trilhado por aqueles que, após a transposição do mar largo e turbulento que se apresenta, poderão reconfortar-se nas águas tênues e plenas, se tiverem feito o trabalho da abnegação, do devotamento. Porque para se ter essa alimentação espiritual, sendo que não nos encontramos ainda com ela na terra, nós temos de fazer um trabalho de respeitar aqueles que se nos apresentem, seja qual for a sua forma, seja aquele desvalor arrogante, aquele que nos tenta ser maledicente, aquele que nos tenta nos lançar uma armadilha, aquele que tenta nos enganar, mesmo na erraticidade, colocando nossos pensamentos em turbilhão, aqueles que tentam nos trazer todo o desconforto, sermos aqueles que jamais devolveremos o mal com o mal. Então, quando essa tempestade passar, estabeleceremos não um retorno ao mundo ainda mais amoroso que esse, mas nós teremos sido aqueles ceifeiros de Jesus, porque a messe é grande. Estabelecer um ponto de luz em meio às trevas humanas. Trevas essas que nos referimos às dificuldades, os sentimentos, as ruindades que nós mesmos fazemos uns para com os outros. E então, nos reportaremos ao Senhor, dizendo: Senhor, Senhor. Então, como teríamos feito a vontade de nosso Pai, encontraremos o reino dos céus. Nós somos aqueles que estabelecemos o padrão da nova era. Não esperemos de outros que o façam. Espíritas, irmãos, amigo Deus, eu me rendo a cada um de vocês aqui presentes. Tenhais certeza, os trabalhadores que fazem o bem também, seja qual for a sua crença, esses também são os trabalhadores do Senhor. Queridos irmãos, para finalizar o nosso pequeno entendimento, o nosso estudo conjunto da noite, sobre oprimidos e opressores, tenhamos a certeza, não sejamos nós os opressores, e grande trabalho teremos feito. Não sejamos aqueles em que pretendamos tornar a vida do outro difícil, dar as costas como fez Pilatos. Quando a tarefa nos é chamado a botar um passo à frente, é preciso ter fé e botar o passo à frente. Ora, o que isso quer dizer? Significa dizer que
a nossa dificuldade em ser um ponto de luz, peçamos ao Senhor força. Diga: Senhor, eu quero ser um ponto de luz. Por que eu lavarei minhas mãos agora? E isso quer dizer que nas inúmeras situações do dia a dia, não sejamos aqueles omissos. Ora, se a maledicência está em conjunto, se nós não podemos sequer lançar uma palavra rápida para aquilo se esvaia e se dissipe, nós, pelo menos, não alimentemos aquilo a fim de participar, porque a nossa fé está sendo testada e nós estamos sendo fracos. Estamos simplesmente jogando mais milho. Sejamos fortes, irmãos. Não é a hora de lavar as mãos e muito menos de se planificar como outro opressor. Porque Jesus disse sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito. Porque ele diz que as pessoas que passam por mais dificuldades têm mais chance de encontrar o reino dos céus. Porque eles já foram oprimidos. Eles sabem que ser opressor não é bom. Então, olhemos para dentro de nós. Nós estamos sendo os opressores? Sejamos claros e evidentes. Não. Estamos sendo? Ok. Vamos tentar trabalhar mais essa tendência natural da alma. O afeto e a simpatia. Não somos os oprimidos? Irmãos, essa é a mensagem que Jesus pretende estabelecer. Se nós estamos oprimidos diante das vicissitudes da terra, as arrugas, uma enfermidade, uma falta material, uma dificuldade interpessoal, se estamos verdadeiramente aflitos, temos a certeza. Estabeleçamos em nós a verdadeira confiança de que somos herdeiros desta irmandade que vem nos trazer e nos dizer: estamos juntos. Vamos, irmãos, avancem. Não baixe a sua cabeça, porque o oprimido ele não quer ser um opressor. Então, por isso podemos dizer: não baixe a sua cabeça, levante-se, mostre-se, dê a sua presença. Eu vou contar uma coisa para vocês, irmãos, para a gente finalizar. Certa vez eu fui num banco, eu tinha uma dívida e fui no banco. Cheguei lá e aí eu cheguei no banco.